A paz e alegria, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para vos ajudar com mais um tema relacionado à Quaresma, dentro do grande tema sobre a confissão. Vamos dar continuidade naquilo que vimos ontem sobre os pecados veniais, a diferença dos pecados veniais e dos pecados mortais. Acompanhem. Bom, irmãos, agora vamos falar do pecado mortal. O pecado mortal, ele consiste em 3 pontos. Primeiro, é uma matéria grave, ou seja, que são ações que atentam contra os 10 mandamentos, ok? Então, são ações que atentam contra o decálogo, contra os mandamentos da lei de Deus. Segundo, pleno conhecimento do que está fazendo. Você sabe que é pecado e mesmo assim faz, mesmo assim comete. Você sabe que aquilo não deve ser feito e mesmo assim, por livre e espontânea vontade, você faz. Né? Então, pleno conhecimento do pecado. Você conhece, você sabe que aquilo não se faz e comete. Então, isso é uma coisa, isso leva ao pecado grave. E depois o livre consentimento, você é livre, em plena liberdade, né? Você não é coagido aquilo, mas você em liberdade vai e faz. Dou um exemplo de coação. Você, sei lá, nós vemos na igreja o exemplo maravilhoso, magnífico dos mártires, que dão a sua vida, mesmo diante de ameaça, mesmo diante de situações que possam perder a sua vida, mas eles vão, eles se entregam, eles se doam. Mas de repente nós somos coagidos, temos que ir à missa ao domingo, um exemplo. E uma pessoa chega, coloca o revólver na tua cabeça e fala assim, olha, se você for na missa ao domingo, você morre, eu vou te matar. Então ali você está recebendo você está sendo coagido. Né? Você está sendo coagido, profundamente coagido, então isso está aferindo a sua liberdade. Para você fazer isso, precisa de uma graça extraordinária de Deus, porque ali você está arriscando a sua vida. Né? Então você está indo contra o instinto teu, você não tem total liberdade, você está tentando a sua vida. Né? Então você está recebendo uma coação, você não tem como, você não tem a liberdade de fazer aquilo. Então, isso acaba não se tornando um pecado grave. Mas, ao mesmo tempo, você tem a grandíssima possibilidade de receber a coroa do martírio, receber o batismo do martírio, o batismo de sangue e ir diretamente ao céu. Mas não é isso que a gente está querendo dizer agora. Eu queria só que ficasse bem claro para nós quais são os 3 pontos que identificam aquilo que é uma matéria grave, que consiste num pecado mortal. Vamos repetir. Matéria grave, que são ações que atentam contra os 10 mandamentos, pleno conhecimento do que está fazendo e livre consentimento. Então, nisso consiste o pecado mortal. Bom, e os pecados veniais? Os pecados veniais não ocorrem nos 3 pontos acima. Dou um exemplo. Você pode pecar livremente. Não, eu sei que aquilo é pecado, tenho conhecimento que aquilo é pecado. Dei o exemplo aqui da laranja. Você foi lá, comprou uma dúzia de laranja, pegou uma laranja a mais. É um pecado. Você sabe que é um pecado. Depois, é um furto. Você tem conhecimento disso, você agiu de maneira livre, mas não é como furtar um banco. Não é como fazer um grande roubo. Você está no meio da rua com um revólver e pegar o salário de um aposentado. Enfim, há uma grande diferença entre roubar
uma laranja na feira, ou de repente você está trabalhando e aí você sabe que o teu chefe não gosta que você pegue as folhas de sulfite que está na mesa dele. Você é secretário lá do seu chefe. Aí você vai lá na mesa dele, sabe que ele não gosta, mesmo sabendo que ele não gosta, as tuas folhas de sulfite acabaram e você vai lá e pega na mesa dele 2 folhas de sulfite ou 1 folha de sulfite para imprimir um documento que é até mesmo para o teu próprio chefe. Isso é um pequeno furto, porque você sabe que aquilo desagrada o teu chefe. Mas, como já falei, é diferente de você furtar de repente R$2.000, R$3.000 dele. Então tem que colidir, contemplar esses 3 pontos. Ou o que pode acontecer? A pessoa não ter conhecimento. Ela peca gravemente, por exemplo, qualquer pecado contra o 6º mandamento é um pecado grave. Mas de repente a pessoa ela não está no caminho de Deus e ela tem uma namorada. No namoro, nunca ninguém falou para ele que é importante guardar a castidade e que é fundamental, de extrema importância, ter uma relação íntima só depois do casamento. Ele não sabe disso, ele não tem consciência disso. Porém, a matéria é grave, mas ele não tem consciência. Então, por ele não ter conhecimento, então aquilo não incide num pecado grave, porque ele não tem a consciência, falta o conhecimento. Então nós demos o exemplo da matéria grave, demos o exemplo do conhecimento e demos também o exemplo da liberdade, né, dessa coação, você é coagido a não ir, que foi o exemplo da Santa Missa aos domingos. Eu acredito que esses 3 pontos são fundamentais para que você entenda aquilo que é pecado mortal. Faltando isso, não é pecado mortal, se torna um pecado venial. Amém, queridos irmãos, espero que tenha ficado claro. Se tiverem ainda alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.